A literatura infantil é a porta de entrada para o universo maravilhoso da literatura. No Entre Letras de hoje, a gente vai conversar sobre a importância dos livros infantis para a formação de leitores. E para começar, a gente vai relembrar 5 clássicos da literatura infantil brasileira. O Gênio do Crime. Aqui acompanhamos a história da Turma do Gordo, que tenta desmantelar o esquema criminoso de falsificação de cards raros de um popular álbum de figurinha. Em O Rabo do Gato, um sapo encontra o rabo de um gato e decide usá-lo. Mas e agora? Sapo com rabo de gato é um gato ou um sapo? Descubra a resposta junto dos pequenos, lendo essa obra que é um dos clássicos da literatura infantil brasileira. Chapeuzinho Amarelo. Para quem não conhece a história, a menina Chapeuzinho Amarelo tem medo de tudo, mas o seu maior medo é o medo que ela sente do medo que ela tem do lobo mau. Confuso? Pois Chico Buarque e Ziraldo vão nos mostrar o que acontece quando temos medo do próprio medo. Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Quem aí não conhece o famoso poema de Manuel Bandeira que simula o andar de uma locomotiva? Os pequenos adoram esse ritmo e essa brincadeira sonora. Por isso, Trem de Ferro é um clássico. E para conversar mais sobre literatura infantil, a gente recebe hoje aqui nos estúdios do Entre Letras a escritora maranhense Charlene Serra, que é graduada em Pedagogia, especialista em Educação Inclusiva e autora da coleção Incluir. Charlene, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. O prazer é sempre meu, né? Estarmos aqui divulgando a literatura. Eu queria começar perguntando sobre a coleção Incluir. Como é que surgiu essa iniciativa? Primeiramente, a minha graduação, que foi o marco inicial, você não falou, mas eu sou graduada em Desenho Industrial e todo esse universo da inclusão surgiu exatamente aqui na UFMA, no curso de Desenho Industrial. Então, eu comecei a pensar em projetos voltados a pessoas com deficiência e tive todo esse olhar. E a partir disso, já gostava, a literatura já existia em mim, né, através de poemas, desde a adolescência. Mas assim, a literatura infantil ela veio surgir a partir de contações de histórias para crianças cegas, onde eu comecei a perceber essa necessidade de trazer para crianças sem deficiência esse universo da inclusão. Cada livro da coleção Incluir traz um personagem. Como é que esse personagem é retratado e qual a temática de cada livro? A coleção Incluir, ela vem com essa abordagem para trabalhar com crianças sem deficiência as realidades de crianças com deficiência. Então, o primeiro livro da coleção que nasceu foi o Olhando com Ritinha, onde vem falando sobre deficiência visual. Aí surgiu também o Ouvindo com Vitória, que vem falar da surdez. Aprendendo com Biel, Síndrome de Down, deficiência intelectual. Caminhando com Paulo, que vem falar da deficiência física e, temporariamente, né, o último livro da coleção Incluir, o Interagindo com Lucas, que vem falar sobre o autismo. Então, cada história ela vem fazer esse resgate, né, dessas informações para que as crianças sem deficiência elas possam conhecer essas realidades e a gente ter esse trabalho, né, esse processo, inclusive em sala de aula, desde idades, né, menores, para ter essa construção mesmo de valores para a vida, né, de informações para a vida também. Que a literatura é aprendizagem também, né? E como é que você percebe a recepção das crianças com as histórias? A coleção Incluir, ela veio trazer esse olhar e faz com que as crianças começam a entender sobre as diferenças. Começam a entender que cada um tem seu jeito, cada um tem uma forma de ver, cada uma tem uma forma de caminhar, de sentir o mundo, de ouvir, de interagir com as aprendizagens, com o ambiente. Então, a coleção Incluir, os resultados têm sido assim, muito satisfatórios nas escolas, com as culminâncias, com os projetos que a gente tem também que abrir o espaço para os professores, né? Porque o escritor, ele tem esses aliados
E o professor, ele vem fazer um papel assim grandioso, porque nós não estamos em todos os espaços. Então o professor, ele vem, leva esse conteúdo para a sala de aula e faz com que as crianças entendam. Então, quando eu construí a Coleção Incluir, eu precisava ter esse amor, primeiramente pelo professor. Então, os meus livros, eles são literários, não é assim, eles têm um olhar pedagógico. E é bom colocar isso, por quê? Porque quando eu fiz essa construção da Coleção Incluir, eu pensei no professor, na criança sem deficiência e na criança com deficiência, para que essa tríade, ela realmente se entrelaçasse. Porque o professor, ele leva esse trabalho nas salas de aulas, os resultados são fantásticos. Eu só tenho a agradecer às escolas, os professores, por estarem levando a Coleção Incluir. E escritor feliz é escritor lido, né? Simples assim, né? Você teve todo um cuidado, né, Sim. ao retratar esses personagens nas histórias. E você tem percebido que ao longo do tempo a literatura tem retratado melhor esses personagens, seja com síndrome de Down, com deficiência auditiva, ou ainda beira o estereótipo? Na verdade, eu comecei quando não tinha muitos materiais, né? A Coleção Incluir, ela já tem 13 anos, né, de existência. E quando eu comecei, eu não tinha muitas referências, né, na literatura infantil. Mas hoje a gente já pode assim, comemorar avanços na literatura, tanto com a literatura com essa acessibilidade atitudinal, porque nós temos também os livros da coleção em braille, em QR Code, e aí é um trabalho ainda que a gente está avançando de pouquinho, que são as acessibilidades direcionadas para as pessoas com deficiência, no caso deficiência visual, mas o livro ele retrata da acessibilidade que eu considero a mais importante, que é a acessibilidade atitudinal. Então essa acessibilidade ela vai fazer com que a criança tenha esses novos olhares para o outro. E a gente pode comemorar porque hoje nós temos muitos livros, né, que tem esse trabalho, outros de forma mais lúdica, não colocando a realidade. Porque aqui uma criança vai conhecer um Paulo cadeirante. Eu tenho um amigo Paulo, que é cadeirante, já levei inclusive em algumas escolas. Vai conhecer um Lucas com autismo, vai conhecer um Biel, né, um Gabriel com Down. Então, trabalha muito essa questão da realidade, né? Então, quando eu chego nas escolas, tia, eu tenho um amigo que é Gabriel, que tem Down, e aí eu lembrei muito do seu livro. Então, vem casando com a realidade. E muitos livros falando de inclusão, eles trabalham de uma forma mais lúdica, mais imaginativa, né? Além dos livros da Coleção Incluir, você também tem outras Sim. publicações que também falam de temas super importantes, né, para nossas crianças, para nossa juventude. Você poderia falar um pouco? Esse livro aqui, gente, é um livro assim, extremamente importante porque vem abordar abuso infantil. Então, é uma literatura realmente infantil que trabalha para que a gente possa salvar nossas infâncias. Então, eu costumo dizer que o Diário Mágico, ele vem tratar, foi assim um livro que eu tive muita dificuldade, mas a dificuldade ela foi quebrada com a questão da necessidade do escrever. Né? Falar sobre abuso infantil em uma literatura infantil não é uma tarefa fácil. Você tem que saber como conduzir essa literatura para que essa criança ela se sinta abraçada pela literatura, protegida pela literatura, incentivada, caso aconteça algo, de denunciar, de falar. Né? Então, assim, é um livro assim, que eu coloco, né, que ele precisa realmente ter esses novos olhares, sem essas vendas que existem de não se falar desse assunto. É um assunto que está crescendo a cada dia e a gente precisa ter ações efetivas para a gente poder ou acabar, que seria o sonho acabar, mas se a gente puder minimizar situações, né, de violência, abuso, então é algo que a gente precisa realmente ter esse olhar social, porque a dor do outro também é nossa. Não é porque uma criança ela é abusada no Rio de Janeiro que aquilo não vai causar um sofrimento para a gente que está aqui. Aquilo causa um sofrimento porque a gente imagina aquilo perto de nós.
Então é um livro assim que tem uma temática que precisa realmente ser propagada mais e mais, tá? E o outro, o mais recente, História da Lua, que aí eu dei uma quebrada na questão do realismo, da inclusão, né, da coleção Incluir, e falo sobre inclusão, altas habilidades, brilho individual, com um tema de uma forma bem lúdica, né? Então, eu trouxe a Lua, que é um elemento que eu sou apaixonada, e a Lua conta histórias para a criança. Fala sobre as estrelas, sobre esse universo e mostra que tudo é diferente. O céu, né, cada um com seu brilho, cada um com seu jeito de ser, que torna realmente uma grande constelação, que faz com que cada um tenha um brilho individual, né? Então, a História da Lua também fala de inclusão. Charlene, você falou que esses livros, eles também podem estar presentes no ambiente escolar, né? Sim, caso um professor que esteja aqui assistindo ao programa tenha interesse em levar esses livros para a sua escola, como é que ele faz? Qual é o procedimento? Eles têm que entrar em contato, eles podem entrar em contato comigo e os livros estão na AMEI, no Shopping São Luís, tá? Mas eu sou super acessível, tá, gente? As redes sociais estão aí, pode entrar a escritora Charlene Serra e a AMEI, que todos conhecem, que é a livraria do escritor maranhense. Sim, aí desenvolve um trabalho, né, junto com as crianças a partir dessa literatura, né? Sim, sim. Charlene, você também levou a literatura infantil para a poesia, né? Você fez um poema maravilhoso que você vai recitar agora para a gente, né? Sim, deixa eu só pegar aqui o poema. Vamos lá. E para finalizar, eu tenho esse poema que ele retrata um pouco do meu universo enquanto escritora e da minha paixão pela poesia e pela inclusão. Criançar. Eu sou Charlene Serra e vou me apresentar. Tenho essência de criança e não tem como negar. Vivo a poesia e também a inclusão. As duas se abraçam e se dão as mãos. Transformo o sonho em palavras em um simples conjugar. E todo dia eu conjugo o verbo criançar. E conjugo na essência, nas alegrias espalhadas no ar, no sorriso pirulito, no abraço diversão, no olhar praia, nas nuvens criadas no chão, nos bombons alegria, na travessura sol, nas histórias pescadas, puxadas por anzol. Conjugo em liberdade, no fazer, no existir, sem maldade, mentiras, no respeitar e dividir. E nas entrelinhas, lá vou eu, vivendo e conjugando, criançar, crianço e criançando. Caminho por entre pedras, cheia de sonhos e expectativas, e conjugando eu descobri que no céu somos pássaros e na terra locomotiva. Charlene Serra. Muito bom, Charlene. Eu queria agradecer sua presença aqui no nosso programa, a sua contribuição para a literatura infantil, que eu acho de muita importância. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem propagando cada vez mais o nosso trabalho, e é isso que os escritores eles precisam, dessa propagação da literatura, da sua arte, e que essa arte ela realmente seja transformadora. Obrigada, gente. E a gente volta no próximo bloco. Voltamos, e agora nesse bloco do Entre Letras, no quadro Eu Leitor, a gente recebe a escritora Ascensão Pessoa para conversar com a gente sobre a relação dela com os livros infantis. Ascensão, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu queria começar te perguntando como é a sua relação com a literatura infantil. Em primeiro lugar, Asmine, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter recebido esse convite. Quero agradecer imensamente à emissora, ao programa Entre Linhas, para estar aqui hoje conversando um pouco sobre o Eu Leitor, né? Sobre a literatura infantil. Eu agradeço imensamente o convite. A minha relação com a literatura infantil, ela surgiu desde os clássicos, né, os contos que minha mãe contava na minha infância, lia para mim. Depois veio o contato com as crianças, né, na educação infantil. Eu sou professora, sou formada em biologia, mas iniciei
na educação infantil, né? E depois com o nascimento de meus netos. Eu gosto muito de Ziraldo, eu gosto muito de Monteiro Lobato, e também me inspirei muito em Cecília Meirelles, né? E foram essas referências que me trouxeram para literatura infantil. Além de leitora, você também é escritora. Você poderia contar para a gente um pouco sobre os livros infantis que você publicou? Yasmin, uma história engraçada é que eu não pensava em escrever para crianças, né? Até que meus netos nascessem. Eu gostava de estar contando história, eu gostava de estar junto com as crianças, de me envolver com as crianças. Mas o meu forte mesmo era mais pré-adolescência e adolescência, que foram as turmas que eu mais trabalhei ao longo da minha jornada na educação. Mas com o nascimento de meus netos, vieram a ideia de escrever para crianças. E aí eu trago cinco livros, eu faço 5 livros, eu escrevo, homenageando meus netos. Mas essa homenagem, ela vai para todas as crianças, porque é uma linguagem acessível a todas as crianças, é uma linguagem comum, uma linguagem informal, que ao mesmo tempo que educa, que cuida, que trata do respeito da família, da diversidade, da inclusão, ele traz também as histórias que estão aqui, traz também um pouco do despertar para a criatividade, para o sonho, para uma vida assim de brincadeiras, né? E assim surgiu a ideia, surgiu o meu contato e surgiu meus primeiros livros voltados para a educação infantil. E aí eu tenho José e as Três Mosqueteiras, eu tenho Mirella, a princesa que vivia sonhando, é um livro mais para idade mais de 7, 8 anos. Os Sonhos Dourados de Amália, que resgata um pouquinho a história das brincadeiras de roda, das cantigas de roda. A Princesa Sara e o Sapo. E Sapatilha de Pontas. Sapatilha de Pontas é um livro inclusivo que trata da síndrome de Down. Eu gosto muito, acho muito interessante e pretendo escrever outras edições de literatura infantil. Aliás, já tem um projeto já guardadinho no computador, né? Que autores de livros infantis maranhenses você poderia indicar para a gente? Como eu já falei, Yasmin, eu gosto muito de José Monteiro, que ele tem uma literatura infantil bastante agradável. Viriato Correia, né, traz Cazuza. Quem não gosta da história de Cazuza, né, do livro Cazuza? Mas, assim, da literatura maranhense atual, que eu tenho uma relação muito boa, que eu gosto, que eu acho bastante interessante, que eu me identifico muito com a Charlene Serra, que ela trata da inclusão, então isso me apaixona, né, tratar da inclusão na educação infantil. Mas tem também Natinho Fênix, tem a Linda Barros, tem o Wilson Marques, que também é uma literatura agradável de se ler, de se trazer para as crianças, para a sala de aula, para a educação infantil, para a família. Tem Cléo Rolim, tem Marta Reis, quer dizer, tem uma infinidade de maranhenses, de autores maranhenses, que estão voltados para essa literatura infantil. Então eu gosto muito, muito, muito da Charlene Serras, da Cléo, da Linda. Eu acho bastante interessante a literatura que eles fazem, que eles escrevem. Você poderia ler um trecho dos seus livros para a gente? Yasmin, tem um livro que eu gosto de todos. Eu sou apaixonada por todos, eu me vejo em todos os livros. Mas tem um especial, que é o Sapatilha de Pontas. Sapatilha de Pontas é a história de uma menina Down, a Alana, que queria ser bailarina. Então o maior sonho dela
era ser bailarina e dançar com as sapatilhas de pontas. Então, os pais pediram um herdeiro, né? E veio essa linda menina com síndrome de Down, que aos 5 anos, no seu aniversário, recebeu uma boneca Down, uma bailarina, e ela se apaixonou por essa boneca, e dizendo sempre para os pais que queria ser bailarina. Então, mais tarde, os pais, vendo a perseverança da menina, da Alana, levou ela para frequentar as aulas, né, de balé da sua cidade. A Alana, na verdade, foi minha neta que nasceu com síndrome de Down e ficou entre a gente por 1 ano e 3 meses. E Papai do Céu levou, né, lá pro ladinho dele. Foi uma experiência, foi uma vivência, foi uma alegria conviver com essa menina. Com essa linda menina, carinhosa, meiga, afetuosa. Assim, é uma emoção, é um amor tão imenso que a gente não sabe nem explicar. E aqui vou ler um trechozinho aqui sobre os primeiros passos, porque o livro ele é dividido em etapas, né? Os primeiros passos. Foi então que seu pai comprou a sapatilha, a roupa e a fita do cabelo e a colocaram na escola de dança que formavam bailarinas. Com receio de não conseguir fazer com que a pequenina aprendesse a dança, a professora logo chamou os pais e lhes falou: Alana terá muitas dificuldades. Não sei se vou conseguir. A rainha entende. A Alana... Antes que a professora completasse a frase, a rainha-mãe lhe contrapôs: Eu sei, professora, de todas as deficiências e dificuldades da minha filha, mas não quero compaixão e nem que a trate diferente das outras crianças. E vamos ver no que vai dar. Qualquer avanço será uma vitória. Entenda, senhorita Vitória. E assim foram meses de dança. A princesa Alana, sempre alegre, frequentava as aulas de balé, fazia teatro, pintava, tinha tempo para brincar e brincava muito. Então, será que a Alana conseguiu dançar com as sapatilhas de pontas? Essa é uma pergunta que vai ficar para o público, para as pessoas que estão nos assistindo. Será? Ascensão, muito obrigada pela sua participação no Entre Letras de hoje. Eu, mais uma vez, Asmin, eu quero agradecer imensamente ao programa e dizer que a literatura infantil traz um universo, uma magia, uma criatividade, uma emoção diferenciada a todas as nossas crianças. Traz assim muitos significados positivos. E eu diria assim, leia para uma criança sempre, leia para uma criança, desperte essa criatividade, essa imaginação. Então essa é a minha mensagem que eu deixo a todos os ouvintes, a todos os professores, a todas as pessoas que fazem a educação infantil ser uma literatura agradabilíssima para as crianças, para os pré-adolescentes, para todos os pequeninos que estão despontando para esse olhar de mundo, para esse olhar de vida. Essa é a minha mensagem. Obrigado, prazer estar com você nesse momento, nesse instante aqui. Muito obrigada mesmo. O Entre Letras fica por aqui, mas antes eu gostaria de te fazer um convite. Se você tiver uma criança ou até mesmo um adolescente do seu convívio na sua casa, que tal tirar uns minutinhos e ler um pouco para essa criança? Com certeza vai estimular muito a leitura. E se você quiser rever esse e outros episódios do Entre Letras, basta acessar o nosso canal no YouTube que aparece aqui na tela. E eu te espero no próximo programa do Entre Letras em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. Até lá!